Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Todos me ouvem bem? Se puderem me dar um ok aqui no chat, se todo mundo está me ouvindo. Tá tudo certinho, boa tarde, o pessoal tá me ouvindo aqui, já está comentando. Legal. Bom, pessoal, muito obrigada. Boa tarde, tudo bem? Quero agradecer aí todos vocês. Sei que, enfim, estamos aí numa quinta-feira no final da tarde. Bom, vamos lá, né? Estamos aqui com o Rafael Gregório e o Nélio, depois eles vão, enfim, se apresentar, tá bom? Na verdade, eu vou começar, né, o webinar apresentando para vocês um pouquinho sobre a Ethical, né, o que é a Ethical, enfim, o que nós estamos fazendo, né? Então, nós somos uma empresa com mais de 22 anos de experiência no mercado de consultoria, desenvolvimento de RP para pequenas, médias e grandes empresas. Nós atuamos especificamente também no mercado muito interessante, né, que é o mercado de locações, desenvolvendo soluções específicas de gestão de locadoras de veículos, máquinas e equipamentos, e nós vamos falar um pouquinho mais para vocês, enfim, durante o webinar. Então, só para fechar essa parte aí da empresa, para vocês entenderem, nós somos uma empresa que está presente em mais de 30 países, temos mais de 25 anos de experiência de mercado, né, em outros segmentos também de consultoria, mais de 10 mil usuários de SAP Business One na América Latina e mais de 450 colaboradores. Bom, especificamente falando sobre locação, né, que é o tema pelo qual nós estamos reunidos aqui hoje. O Rafa está me ajudando aí na apresentação dos slides. Pode passar, Rafa, fazendo favor? Bom, aqui eu gostaria de, antes de entrar realmente no assunto, né, das tendências do mercado de locação, eu gostaria de apresentar para vocês algumas soluções específicas, tá, que nós temos para o segmento de locação na gestão em si, né, dos negócios. Então, nós dividimos aqui entre locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, locação de máquinas e equipamentos. Nós temos alguns módulos muito específicos e interessantes para fazer a gestão dessas locadoras. Então, painel de itens de locação, gerenciamento de custos de equipamento, painel de manutenção, ordem de serviço, localização das máquinas, cadastro de equipamentos, painel de faturamento, controle de pneus, enfim, uma série de módulos aí muito específicos, né, para o pessoal desse segmento de máquinas e equipamentos, e também de locação de veículos, né? Então, locação de veículos, a gente tem também gestão de frota, enfim, locação de balcão, painel de frota, painel de manutenções, painel de faturamento, controle de pneus também, gestão de documentos, enfim, tem uma série de módulos muito específicos e interessantes, que no final o Nélio também vai falar um pouquinho para vocês, né? Ele é o nosso gestor comercial, depois ele vai se apresentar. E pode passar, Rafa, fazendo favor? E eu, antes de passar a palavra para o Rafa, que é o nosso especialista aí do segmento, né, que vai falar para a gente sobre informações muito atuais do mercado hoje, eu queria dar algumas dicas, né, para vocês que estão acompanhando a gente aqui, para que o nosso webinar seja muito bem aproveitado, tá? Então, eu gostaria de pedir a participação de vocês que estão aqui conosco hoje. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, utilizem o Rafael aqui hoje, né, que ele tem, enfim, esse tempo aqui conosco, justamente para fazer esse bate-papo, né, para a gente interagir. Eu acho que esse é o segredo do webinar, né? E ficar focado aí realmente, pessoal, nas informações, tá bom? E, enfim, por mais difícil que pareça, às vezes a gente ficar concentrado num webinar que, né, está acontecendo online e que tem tantas outras coisas acontecendo ao nosso redor, vai valer muito a pena, eu tenho certeza disso, tá bom? Bom, então agora eu passo a palavra para o Rafael, ele vai se apresentar, ele vai falar um pouquinho, e quero desejar para vocês um ótimo webinar, tá bom? E no final a gente volta aqui para bater um papo, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até mais. Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês me ouvem? Ah, sim, ótimo. Vamos lá, então. Pessoal, a HCO me convidou, né, para a gente poder estar falando um pouquinho desse tema, que é um tema muito latente, né, no momento que a gente tem vivido atualmente aí, né, que é a transformação digital nesse crescente mercado de locações, né?
Então, esse título, que é um título muito abrangente, ele traz para nós dois grandes tópicos, né? Que é um crescente mercado de locações, que é um mercado relativamente novo, né? Que tem se expandido aí. Hoje as pessoas têm deixado de ter para alugar, e também a transformação digital que todos nós temos vivido, né? Há muito não se compra mais carro, só se usa Uber, há muito não se compra mais carro, só se aluga, há muito você deixa de adquirir as coisas e passa a usufruir delas, né? Então é mais ou menos um pouco disso que a gente vai falar. A gente está aberto até para interagir um pouco com vocês, fiquem à vontade para anotar suas questões e a gente falar no decorrer da apresentação. Eu estou aqui para a gente falar um pouco mais nessa hora, mas eu queria me apresentar um pouco e falar um pouquinho de quais são as nossas credenciais, né? Eu sou Rafael Gregório, sou especialista no mercado de locações. Há pelo menos 4 anos a gente tem feito aí, trabalhado muito próximo, mas muito próximo mesmo do mercado de locações, né? Para chegar às conclusões que a gente vai dividir com vocês aqui e até para entender um pouquinho mais, a gente já diagnosticou centenas de empresas, né? Particularmente, a nossa equipe já deve tá próximo aí de 500 empresas diagnosticadas. Eu, particularmente, fiz cerca de 150, talvez até uns 200 diagnósticos desses, né? Então, a gente esteve muito próximo do mercado, falando muito com as empresas de locação e estudou, né, os vários segmentos de locação. Por quê? A locação, ela tem mutado e melhorado e evoluído com o decorrer do tempo, e a cada dia você tem subverticais novas, né? Então, quando a Vanessa mostrou ali máquinas e equipamentos e veículos, são duas principais subverticais dentro do mercado de locação, né? Mas dentro de veículos você tem o que é fleet, você tem o que é rack, você tem o que é balcão, assinatura e tudo mais, né? Eu não sei se esses termos são comuns para vocês, mas o fleet é a locação de frota, né? O rack é o rent a car, né? Aquela locação balcão, né? A assinatura é o que tem acontecido hoje muito de pessoas que eventualmente deixam de comprar veículos novos para assinar um veículo por 1, 2 anos, né? Enquanto é muito parecido com o Netflix, né? Enquanto você está pagando, você está usufruindo. O dia que você optar por parar de pagar aquele bem, você devolve ele e pronto, né? Então, tem tido muita assinatura ultimamente, né? E outra subvertical é o mercado de locação de máquinas e equipamentos. Esse, por sua vez, ele tem outras várias separações, né? Você tem máquinas e equipamentos pesados, máquinas e equipamentos leves, eletrônicos, outsourcing de impressão, outsourcing de TI e por aí vai. E dentro de cada uma dessas subverticais, né, seja em veículos, seja em máquinas, você tem aqueles softwares que são especialistas dentro de cada um deles e monitoram. Por exemplo, eu tenho um software de rastreamento de veículos, né? Eu tenho um software de multas, eu tenho um software de rastreamento das impressoras, eu tenho um software que rastreia as empilhadeiras, né? O pessoal do fabricante lá insere um software que vai monitorar as horas de funcionamento daquele equipamento, que vai gerar um alerta para nós, e a gente consegue entender um pouquinho de todos esses âmbitos dos mercados. Então, a gente entendeu essas atuações, estruturou e preparou alguns modelos e algumas metodologias. Nisso, a gente testou e aplicou elas, né? Aplicando essas metodologias e esses modelos, a gente percebeu uma grande evolução no mercado e percebeu também algumas tendências para esse mercado, né? As locações, elas têm migrado um pouco com o decorrer do tempo, né, para contratos, cumprimento de contratos longos, né, que são aqueles contratos, por exemplo, que você participa de uma licitação, é contratado para uma obra e vai acompanhando aquela obra desde a terraplanagem até o final da obra, né, ou às vezes uma prefeitura nova, um prefeito novo que assume a prefeitura, ele vai lá e aluga os veículos durante todo o mandato. Eventualmente você tem esses bons contratos longos, né? Também uma empresa igual a Vale, uma mineradora, vai lá e aluga os veículos para poder levar para trabalhar lá, aluga os equipamentos, as máquinas. Mas também, cada dia mais, está ficando comum as locações spots, né? Que são aquelas locações rápidas, né? Locação por um período de 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias. E, além disso, uma grande tendência, uma grande mudança que tem acontecido no mercado é que hoje tudo se aluga, né? Se você quiser hoje viajar e precisar de uma mala e não quiser adquirir uma mala, você consegue alugar uma mala, né? Então, o mercado tem se movimentado muito para isso e tem entendido cada vez mais que é melhor usufruir de um bem do que adquirir, né?
Então, você tem construtoras alugando desde todos os equipamentos da obra até os veículos dos engenheiros, de toda a equipe e tudo mais. Então, hoje, a locação ela tem evoluído muito nisso. Com isso, tem uma tendência que vem acontecendo também na gestão das empresas. Por quê? As locadoras se viram com o desafio de cada dia trabalhar com um mercado cada vez mais competitivo, tendo que transformar a gestão para garantir a sua competitividade e a sua sobrevivência, né? Então, muitas locadoras têm se transformado digitalmente. O que é a transformação digital? É você ter o controle até na ponta. No início da apresentação eu falei um pouquinho do equipamento que tem um software instalado nele que retorna para a gestão da locadora algumas informações. As locadoras que têm isso, elas conseguem ter todo o seu business digitalizado, desde a ponta até o próprio equipamento, até a gestão no ERP, né, onde você controla seu fluxo de caixa, suas projeções, sua tomada de decisão e tudo mais. Então, as locadoras que têm essa digitalização ampla dentro da sua estrutura, elas conseguem ser mais competitivas e trazer condições melhores para os clientes, né? E aquelas que vão ficando no decorrer do tempo para trás, por não conseguirem levar melhores condições para os seus clientes, vão acabando sendo engolidas por essas que vêm mais digitalizadas. Então, quando a gente fala no crescente mercado de locação, a gente fala também em uma evolução, né, desse mercado, que ele vai amadurecendo, se tornando cada vez mais profissional e cada vez, consequentemente, mais digitalizado, porque hoje qualquer profissional está envolvendo a digitalização. Quais que são os desafios que essas locadoras enfrentam hoje no Brasil, né? O primeiro tópico deles é justamente permitir que as empresas foquem no seu core business. Por quê? Essa frase ela fala muito sobre locação, né? O que é locação? Vou pensar numa construtora, por exemplo. Eu vou começar uma obra, eu preciso comprar carro, eu preciso comprar equipamento, eu preciso comprar impressora para o meu escritório. Não, o meu business é engenharia, é a construção civil. Eu vou alugar a máquina, eu vou alugar o carro, eu vou alugar a impressora, eu vou alugar tudo o que eu puder para eu focar no meu business, que é a construção civil. Então, a locação ela entra onde você tinha um mercado, onde a construtora tinha que ir no mercado para comprar equipamento, para comprar carro, para comprar esses insumos, e eventualmente tinha até que contratar suporte, manutenção, e a locação vem e toma do mercado de vendas e de manutenção essa obrigatoriedade. E traz uma facilidade muito grande para os clientes, né, no caso, o exemplo que eu estou citando aqui, a construtora, para ele poder focar no core business dele. Então, ele trabalha de forma mais tranquila, por não ter que preocupar com esses controles paralelos. Ele precisa só focar no business dele. Então, uma reta escavadeira está lá trabalhando, ela deu problema, ele liga para a locadora, olha, sua reta escavadeira deu problema. É problema da locadora, não é problema da construtora, enquanto em outros momentos era, né? E isso a gente vê muito, né? Por exemplo, o Uber, né? O Uber é a digitalização em forma de negócio. Ele é só o aplicativo. Ele não tem a prestação de serviço e ele não tem os ativos, que são os veículos. Ele junta tudo isso e ele tem um motorista que está num carro alugado. Se o motorista teve um problema no carro, o motorista vai lá na locadora, troca o carro e ele continua trabalhando para Uber. Então, é muito mais tecnologia e o business fica preservado, o core business fica preservado. Mas também a gente está vivendo uma pandemia, né? Espero que todos estejam vendo uma luz no fim do túnel aí, principalmente com a questão da vacinação e tudo mais, que está ficando cada dia mais presente nas nossas vidas, né? E a gente tem que enfrentar uma crise econômica que foi trazida pela pandemia. A crise, ela tem dois âmbitos: o âmbito da oportunidade e o âmbito da própria crise, né? Então, quem se preparou, ou quem está trabalhando para se preparar, quem está buscando isso, vai estar na crista da onda assim que o mercado retomar o aquecimento. E eu vou falar um pouquinho disso aí, de como que o mercado planeja retomar esse aquecimento pós-crise, né? A gente também precisa superar as expectativas dos clientes, né? Porque esses clientes que deixaram de comprar, deixaram de
contratar manutenção dos seus equipamentos, agora estão alugando, eles vêm cada dia mais com uma exigência maior, né, com uma expectativa maior. Então, o cara tem uma obra ali para entregar, tem uma produção para entregar, ele vai alugar um equipamento e a entrega dele está diretamente ligada com a entrega da locadora. Então, a expectativa do cliente vai cada vez evoluindo mais, né? Além de maximizar a utilização dos equipamentos. Então, por exemplo, eu tenho que fazer que o meu equipamento seja utilizado ao máximo para ele poder gerar para mim a rentabilidade que eu preciso e, no fim, eu preciso revender ele por um valor que ele vá ter essa rentabilidade preservada, né? Locadora de veículo tem uma tabela FIP, tem uma referência e tudo mais, eles trabalham com uma rotatividade maior. Locadora de máquinas e equipamentos, já nem tanto. Mas tem um linear ali de um momento de tomada de decisão de quando eu sou uma locadora de um certo patamar, quando esse equipamento já não é mais rentável para mim. A manutenção já me custa mais do que a renda que ele gera da locação. Tem um linear ali dessa tomada de decisão que às vezes é mais fácil você vender o equipamento, levantar crédito, colocar um equipamento novo que não vai te dar custo com manutenção. Então tem essa tomada de decisão para poder maximizar a utilização do equipamento e tomar a decisão no momento da revenda. Equilibrar também o portfólio com o fluxo de caixa. O que é equilibrar o portfólio com o fluxo de caixa? Muita gente traduz isso aqui por taxa de ocupação, né? A locadora ela tem que ter uma taxa de ocupação que está totalmente ligada à eficiência operacional da locadora, que permita a ela ter equipamentos disponíveis para qualquer emergência e estar atendendo o máximo de clientes possíveis, tendo a maior rentabilidade possível. Então, essa taxa de ocupação, cada dia mais, ela está mais apertada e ela precisa equilibrar a disponibilidade da minha frota, a disponibilidade do meu parque com o meu fluxo de caixa e a rentabilidade que eu vou ter em cima da alocação dos meus equipamentos, né? Além do fato de poder ter condições de prever reparos e as manutenções dos equipamentos. Outro ponto que é muito importante. Se eu sou cliente de uma locadora, eu não quero uma indisponibilidade do equipamento aqui, porque ele vai passar por uma manutenção preventiva. Ele está em produção para mim, então eu não quero que ele seja utilizado, que ele seja interrompido por uma manutenção preventiva. Então a locadora tem que se organizar, agendar em um tempo que seja o menos nocivo possível para o cliente final para fazer aquela manutenção. Por outro lado também, ela precisa preservar o ativo, ela precisa cuidar dele, porque se ela deixa de fazer manutenção preventiva, a quebra ela é muito mais custosa do que a manutenção preventiva. Então, se eu deixo de trocar o óleo do meu carro e ele acaba fundindo o motor, é muito mais caro eu trocar, eu reparar esse motor que foi fundido do que eu ter trocado o óleo, né? Então, são pesos e contrapesos que a locadora vive o dia todo controlando, né? E se você não tem essas informações bem digitalizadas, a tomada de decisão fica cada dia mais complicada e a sua competitividade vai caindo aí no mercado. Beleza, mas a gente está falando do crescente mercado de locações, né? E ele vem muito impulsionado agora, atualmente, pelo marco regulatório do saneamento, né? Há uns cerca de 8 meses atrás, a gente fez um webinar falando das tendências do mercado pós-pandemia. Isso a gente estava no meio da pandemia, né? E a gente falava do marco regulatório e tudo mais que vinha do saneamento básico, que tinha a associação, o pessoal das águas de saneamento, né? Associação das ANAAS, né? Associação das Águas de Saneamento, que eles vinham preparando uma regulamentação para poder vir com esse marco do saneamento. Para quem não sabe o que é o marco do saneamento, é um pacto global, tá? Que todos os países, todos não, né? Alguns países, uma grande parte dos países do mundo, fez com a ONU de trazer água potável e saneamento público para a maior parte da população mundial, né? E o Brasil faz parte desse pacto, né? Eu trouxe uma notícia aqui só para mostrar um pouquinho do impacto que isso traz hoje para a nossa população. Por exemplo, no Acre, 90% da população não tem coleta de esgoto. E menos da metade tem acesso à água potável, menos da metade da população. Olha que loucura! Para a gente ter isso aí um pouco mais palpável, eu estava estudando um pouco para saber sobre essas informações, né?
E a falta do saneamento básico, ela impacta alguns processos. Por exemplo, o meio ambiente, a saúde e a produtividade. Quando eu li produtividade me chamou a atenção. Mas por quê? Porque o meio ambiente era impactado, eu já sabia, né? A gente sempre ouviu falar que a saúde é afetada também. Mas por que a produtividade? Segundo os dados do Instituto Trata Brasil, né, que é um instituto que envolve aí a medicina e tudo mais, o impacto da falta do acesso ao saneamento básico, né, é tão grande que depois do marco do saneamento, do que se estima trazer de saneamento básico, de água, esgoto tratado e tudo mais, pode-se chegar a reduzir em 23% os afastamentos do pessoal que trabalha. Então, por exemplo, eu tenho um servente pedreiro contratado lá no Acre, que não tem 90% de coleta de esgoto. Eu posso reduzir em 23% o afastamento que esses caras têm da obra, porque às vezes ele tem uma indisposição, alguma coisa, por não ter água potável e por não ter esgoto tratado. Em 15%, serão reduzidas as mortes por gastroenterite. Isso é absurdo, esse número, né? E aumentar em 6% a renda dos trabalhadores, que é a primeira camada do PIB nacional, né? Então é um negócio absurdo esse marco do saneamento. O Brasil hoje aparece em 4º lugar na América Latina, 43º no mundo de quem está empenhado nisso aí, tá? Se for pegar o ranking de quem tem saneamento, o Brasil está lá em o número 123, eu acho, se não estiver enganado. Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, né? 60% da população não tem esse serviço. Quando a gente fala de esgoto, são quase 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a essa coleta. E menos de 50% tem esgoto tratado em todo o Brasil. Tem algumas regiões do Brasil que a situação é caótica. Se você quiser saber um pouco mais, depois pesquisa o nosso webinar passado, que a gente fala justamente um pouco mais disso aqui, a gente entra no nível do detalhe nessas informações. Todas as referências estão aqui nos links, tá? Mas, Rafael, eu sou uma locadora, eu trabalho com locação, o que você está me falando do marco do saneamento? Com a criação dessas metas de universalização da água e do esgoto, né, o governo federal estima que terão investimentos nesse mercado de 600 a 700 bilhões. E quando a gente fala isso, é para o setor de saneamento. Para esse setor fazer o quê? Obra. Obra é o quê? Locação. Né? Obra é o dinheiro que vai descendo nas camadas aí. Então, a construtora pegou a obra de uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto para fazer. Ela vai lá, ela vai alugar equipamento para poder atender. E isso está acontecendo de forma muito ampla. Por exemplo, essa última notícia aqui à direita, na parte de baixo, né, já está acontecendo lá em Goiás uma descentralização, né, que a verba vai vir para o Estado jogar para o município e o município tomar a decisão conforme a contratação. Então, a camada de contratação está muito mais próxima das nossas locadoras hoje, ela está muito mais próxima das nossas construtoras hoje, né? E nas últimas semanas aí saiu o decreto que regulamenta o saneamento básico. Então, quando eu falei lá no outro webinar que eles iam começar a estudar, avaliar, entender e trabalhar na regulamentação, a regulamentação já saiu. Né? Ela saiu aí, a notícia é do dia 10 de maio. Todas essas notícias são recentes, tá? Essa aqui de baixo é do dia 12 de maio, a outra do 19 de maio, a outra do dia 10 de maio. Então, são todas aí bem próximas, né, da nossa realidade. Então, o marco chegou a ser considerado muito importante um instrumento para essa recuperação econômica pós-pandemia. Lembra que a gente estava falando da pandemia, né? Como que vai acontecer? De onde que vai vir? O que vai acontecer para o nosso mercado? Então, quem estiver pronto vai conseguir surfar nessa crista da onda aí do marco do saneamento que vem no pós-pandemia, né? Então, é até um pouco do que está por vir nesse crescente mercado, que vai alavancar ele e tornar ele ainda mais crescente. Se eu não estiver enganado, esse dado eu não tenho certeza absoluta, mas eu sei que ele está muito próximo. Hoje, nós temos 60 milhões de veículos, 1,4 milhão apenas é alugado. Então, tem muito mercado para alocação de veículos, muito mercado para alocação de máquinas e equipamentos. Então, é um crescente mercado, é um mercado que ainda é pequeno. O brasileiro ainda não tem a cultura de alugar.
e essa cultura tem sido construída com o decorrer dos anos, né? Então, quem estiver pronto para isso aí vai ter condições de sair na frente. Mas, para isso, é preciso passar por uma transformação digital. Aí é onde que a gente chega no tópico final do nosso webinar como um todo, né? A transformação digital no crescente mercado de locações. Quais que são os problemas que as locadoras enfrentam na gestão dos processos de locação, né? Alguns deles eu queria falar mais do âmbito operacional, né? Que é controlar o processo de locação. Como? Saber a disponibilidade da frota, a disponibilidade do parque de equipamentos, né? Saber aquela coisa que a gente falou da disponibilidade, de saber exatamente como está a taxa de ocupação dos meus equipamentos que eu tenho disponíveis, dos meus veículos que eu tenho disponíveis. Depois que eu fechar um contrato, depois que eu conseguir vender bem, porque eu sei exatamente como está a minha frota, qual que é a disponibilidade dela, o que eu vou vender, como está o meu parque e tudo, eu tenho que registrar as condições comerciais que eu acordar em contratos bem amarrados, para que eu consiga faturar de forma automática. Gente, eu falei com locadoras aqui que, eventualmente, o pessoal fica uma semana antes e uma semana depois do dia do faturamento trabalhando só no faturamento. Falei com locadoras que de 4 semanas no mês trabalhavam 3 para fechar o faturamento. Esses números são absurdos, é retrabalho, é perda de dinheiro, porque não está digitalizado, porque as informações não estão digitalizadas. Então tem muita medição que é feita na mão, tem muita informação que é trazida para ser digitada. Aí o Nelson lá da obra traz o papel para o fulano aqui digitar, né? E isso acontece muito no nosso dia a dia, de não ter as informações digitalizadas e ter que precisar dessas redigitações, né? De perder esse tempo para poder lançar uma informação no software, por exemplo, que às vezes nem vai dar as informações de forma correta. A manutenção dos ativos, né, para preservar aquele ativo, para garantir a produtividade dele, a rentabilidade dele, e um controle das operações em campo. Por quê? Se eu controlo em campo, se eu tenho uma informação vindo da máquina, se eu tenho o meu técnico com o software na mão dele para poder registrar as informações, se eu tenho o meu técnico já digitalizado, né, já lançando as informações para um custo de manutenção, para um contas a pagar, para um contas a receber. Ah, Rafael, mas tá no técnico ainda, mas o técnico pede um parafuso, o gerente operacional vê a necessidade, aprova, essa necessidade chega no estoque, do estoque chega para o contas a pagar. É um contas a pagar, o que veio lá da ponta. Então, todo esse processo, ele estando dentro do software, não tendo redigitações, é um processo digitalizado. Isso que é a digitalização. É eu ter uma informação no meu back-office para tomar decisão, que ela tem integridade físico, que foi o que aconteceu com o técnico operacionou, ele pediu uma peça, ele consumiu uma peça, ele usou e consumiu uma peça lá, por exemplo, as informações foram vindo para o âmbito, tendo reflexo financeiro, fiscal e contábil. Então, o que aconteceu no físico teve reflexo financeiro, fiscal e contábil. O que aconteceu na realidade, na prática, tem reflexo nos resultados que eu vou avaliar da minha empresa. É exatamente isso que a gente fala. Então, é controlar bem os processos operacionais lá na ponta com alto nível de integridade físico, financeira, fiscal e contábil. Para isso, você precisa ter compliance corporativo, uma plataforma única e acessível na palma da mão do técnico para poder ter rastreabilidade. Eu estava falando com uma pessoa de uma grande empresa aí de locações de equipamentos, guindastes e tudo mais do Brasil, tá? Vou ousar dizer que é uma das 10 maiores do Brasil aí. Ela estava falando assim, cara, o meu vendedor que vai fazer o acompanhamento de um equipamento que está alugado e tudo mais para renovar o contrato, eu quero que ele tire foto de como que o equipamento está lá, eu quero que ele tire foto do momento que ele foi, eu quero que ele tire foto do pneu, de como que está o equipamento e tudo mais, para eu poder ter as informações registradas aqui. E é exatamente isso que a gente está falando, levar a digitalização na ponta, para que você tenha tudo em uma plataforma única e tenha inteligência de negócio para facilitar a tomada de decisão. Às vezes, os donos de locadora, os vendedores, participam de licitações, concorrências e tudo mais, e falam assim, mas
o fulano de tal ali é louco, ele está fazendo um preço muito fora da realidade. A gente não sabe a realidade dele. Às vezes ele está com tudo muito bem controlado e consegue chegar em um preço que é muito mais em conta. Lembra que a gente falou da sobrevivência, da competitividade? Quem está entrando no mercado aí, ou quem está crescendo no mercado, cresce porque está controlando as informações, porque está tomando decisão de forma correta. Deixa de existir o achismo e passa a existir a decisão embasada em cima de números, né? Então, esses são os principais problemas que as locadoras enfrentam na gestão do processo de locação, que é o quê? Uma necessidade de digitalização. Porque desde que você tem o processo digitalizado desde a ponta na operação até a retaguarda, você consegue ter uma tomada de decisão mais facilitada, né? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a transformação digital, queria trazer alguns cenários para vocês. Por exemplo, a organização dos dados. Se você tem um cadastro centralizado, né, você tem as informações bem amarradas, o cadastro bem feito, com um padrão, né? Não é Rafael escrito com PH e Rafael escrito com F, mas é o mesmo cliente, né? Esse tipo de coisa, letra maiúscula, letra minúscula, aquelas informações que a gente sabe que quando a pessoa vai pedir uma correia, às vezes teve um que pediu correia com o C maiúsculo, correia com 2 R's, correia com um R só, porque não se atentou na hora de digitar, e as informações estão todas desconexas, e você não tem um cadastro consistente que é centralizado. Conformidade nos dados, as informações e esses dados estarem de forma acessível. Meu contador está fazendo meu SPED lá, está publicando ele e tal. Ele tem que ter um lugar que ele consulta as informações de forma facilitada, não é pegar as notas todas em papel e mandar para ele lá e despachar, e ele que se vira lá para emitir. Isso já tem que estar bem amarrado no software, isso já tem que estar bem consistente, né? Além da digitalização dos processos, tanto os processos de back-office, que você fala aí de ter um balanço, um balancete em tempo real, um razão, sem ter que ligar para a contabilidade, né? Vou buscar crédito no banco, eu preciso ligar para o meu contador, eu tenho que me programar para ir no banco daqui 20 dias, porque o contador gasta 15 para me entregar um balanço, para eu poder apresentar no banco e tudo mais. Não, isso tem que ser em tempo real, né? Nas locadoras e em qualquer outro processo. O cliente tem que ser o centro de tudo, porque o mercado de locação ele está em ascensão, ele é crescente porque os clientes têm visto coisa boa na locação, têm visto a locação com bons olhos, né? Então, a gente precisa conhecer os hábitos do cliente. Olha, esse cliente que ele sempre me aluga, quando ele me aluga, ele pega um pacotinho de 15 dias, mas ele acaba ficando 18 dias. Esses 3 dias que ele fica a mais, ele acaba me pagando um excedente muito alto. Na próxima, eu vou oferecer para ele um pacote de 20 dias, que é um pacote que é melhor nessa locação spot. Ou não, o meu cliente me aluga o carro aqui com uma expectativa de rodar 20 mil quilômetros no ano. Eu sei que ele vai rodar no máximo 15, eu posso fazer um desconto para ele aqui, mandar um acessório adicional, e eu sei que dentro de um ano eu vou ter o carro com 12 mil quilômetros rodados para eu revender, porque é uma dona de casa, talvez, é um empresário que está de home office, não vai rodar tanto, ele tinha expectativa de rodar, mas eu sei que não roda. Essa tomada de decisão na precificação, na organização, que você precisa saber, tendo o cliente como centro de tudo. Saber a disponibilidade dos equipamentos. Olha, Rafael, estou precisando de um equipamento aqui para segunda-feira. Você tem? Cara, estou vendo aqui no meu painel de disponibilidade que eu não tenho não, mas eu vou ter a partir de quarta-feira te atende? Ou eu tenho um outro que é similar, eu posso te enviar ele? Esse tipo de tomada de decisão tem que ser rápido, não é gritar para o Nelson lá do estoque: ô Nelson, tem um cliente aqui querendo uma impressora que imprime preto e branco em folha A3, tem aí disponível? Aí o Nelson vai ver lá, tem uma, mas ela tá meio manca, faltando os pedaços, porque ela tava para manutenção. Pega um equipamento que estava em manutenção e manda para o cliente, depois o cliente grita. Isso, o cliente tem que ser o centro de tudo, porque você precisa ter as informações bem amarradas, né? Uma base para a criação de novos negócios também, né? Ter as informações para poder se relacionar, tomar decisão, mandar uma campanha. Olha, você que já alugou da gente aqui e tal, nós estamos fazendo uma campanha aqui, porque o nosso parque está assim, se assado, para você alugar de quinta a domingo, tem um valor diferente. Pronto, ocupei minha frota no final de semana, era algo que eu não tinha expectativa de fazer e conseguir. Integração digital com o ecossistema, seja com os clientes, né, para que eles tenham uma plataforma para
abrir chamada de serviço, para solicitar alguma coisa para você, para poder comunicar com você, bem como com os parceiros, né, também. Seja alguém que dá garantia no equipamento, alguém que dá manutenção, oficinas parceiras. A gente sabe que locadora, cada dia, ela está atendendo um pouco mais longe, né? Tem locadora aí que está em São Paulo atendendo lá no norte, atendendo lá no sul e vice-versa. Então, às vezes você precisa ter um mecânico parceiro lá e esse cara precisa ter acesso ao software para poder lançar informações para você e te passar reportes. Ou até mesmo com fornecedores, né? Vou comprar equipamento, eu tenho que lançar um pedido de compra aqui, mandar direto lá para o software do meu fornecedor, que conecta com ele, que é um software mundial, por exemplo, e ele já vai mandar cotação para mim, devolvendo no e-mail mesmo, tudo muito bem amarrado. Esse tipo de informação é muito importante e isso é digitalização. Hoje a gente vê muitos desses cenários acontecendo manualmente dentro das empresas, né? Então é importante você ter isso cada vez mais digitalizado, para poder otimizar o tempo de vocês. Quais que são as vantagens e os benefícios dessa digitalização? Eu falei muito da digitalização, de trazer para o software, né, de tirar muito do transacional, do operacional, do papel, e trazer para dentro do software para facilitar a tomada de decisão e tudo mais, porque você consegue ter várias vantagens com essa transformação digital. Uma delas, por exemplo, é a drástica redução de perdas e desvios, né? Ah, por que eu tenho perda e desvio? É porque o meu pessoal aqui não é confiável? Não, é porque o pessoal é ser humano, né? Então, até engraçado, eu estava falando na semana passada ou essa semana, não lembro ao certo, com uma pessoa que ela estava assim, ó, eu faço isso no software, quando chega aqui, eu copio isso com aquilo e jogo nessa planilha. Só que como eu estou trabalhando na planilha depois, se alguém me ligar e eu esquecer o fio da meada aqui e errar uma linha da planilha, eu acabei pulando uma informação. Porque eu sou humano. A pessoa falou isso comigo. Então, é isso que acontece. Ah, vai digitar uma fatura, erra um valor. Né? Vai fazer uma cotação, faz a cotação, às vezes, do item que não é compatível com o que está sendo cotado. Então, é importante reduzir essas perdas e desvios para poder melhorar o dia a dia e poder manter a rentabilidade dentro de cada equipamento. Por quê? Por que às vezes algumas locadoras têm o preço tão alto? Porque o custo operacional delas é alto, elas estão pouco digitalizadas, elas têm várias pessoas para intervir manualmente nas coisas. Então, o custo operacional tem que ser grande, porque tem muita perda, né? Alto nível de controle com ganho de produtividade. Eu dei um exemplo aqui que eu falei do cara que pede um parafuso, que o parafuso chega para o gerente operacional, que chega para o cara de estoque, que já pinga lá no contas a pagar. Isso sem que as pessoas tenham que conversar entre si, porque todas estão digitalizadas dentro de um software com controle, e a produtividade aumenta. Então, o Nelson pediu lá um parafuso, já foi para o gerente operacional, que sabia do que se tratava, que já autorizou, que já chegou para o estoque, que já chegou para o compras. Sem que um tenha que ligar para o outro, tenha que mandar e-mail com outra pessoa em cópia que vai vir falar assim, ah, mas eu não autorizo isso não, já está tudo ali, já está tudo na digitalização, já está tudo no software, com as alçadas de aprovação, quem acompanha as compras, sabe se está tudo dentro dos conformes e tudo mais. Com isso, você consegue trazer uma melhora na satisfação dos clientes. Porque quando você é mais profissional com o seu cliente, você mostra para ele competência e ele continua comprando de você. Né? Quando você manda uma fatura errada para o cliente, você liga, é totalmente educado com ele, falando, te mandei uma fatura errada aí, estou mandando uma errata, estou corrigindo a informação aqui. O cliente vai pagar, porque ele fechou o contrato com você. Mas a confiança dele, o nível já caiu um pouquinho. Ele te pede para mandar um equipamento novo, ele te pede para renovar um contrato, você perde o time do cliente, a satisfação vai decaindo. Enquanto isso, vem um concorrente lá que está digitalizado, bate na porta dele e ganha, né? Aí você vai ver que esse cara parou de comprar, daqui uns 6 meses, já não está comprando mais de você. Com todas essas informações amarradas, você passa a ter uma maior rapidez e assertividade no processo decisório. Será que eu consigo fazer tal preço? Será que eu consigo chegar até essa condição para o meu cliente? Será que eu consigo fazer... qual é o tipo de equipamento que eu vou comprar? Eu trabalho com equipamento Caterpillar e Hyundai. Vou comprar Caterpillar ou Hyundai? Vou fazer uma análise do mercado aqui, coloco os dois que eu já tive, custo, receita e tal. Vou
comprar Hyundai, eu vou comprar Matsu, vou Toyota, e começa a pesquisar e tomar a decisão mais correta. Tudo isso com o objetivo de aumentar a rentabilidade da locadora, né? Nesse mercado que está crescente aí e usufruindo da transformação digital. Agora, o Nélio vai entrar para falar conosco, para falar um pouquinho de como que você pode fazer essa digitalização aí na sua locadora. Vamos lá, Nélio? Pessoal, o chat está aberto aqui, quem quiser já ir mandando alguma dúvida aqui, eu estou acompanhando o chat também. Tá me ouvindo aí, Rafa? Opa, tô sim. Então, eu vou falar um pouquinho agora referente a como a gente pode fazer essa digitalização da sua locadora, né? Como o Rafa tem colocado, a gente utiliza de métodos, né, de processos, né, definido para que a gente consiga atingir, né, aquele proposto, né, mediante a necessidade do projeto. Como que nós começamos essa tratativa? A gente primeiro, né, entende a situação atual do cliente, né, compreende as necessidades peculiares que o cliente tem hoje. A partir disso, a gente começa a construir um BBP, que é o Business Blueprint, onde a gente avalia os benchmarks das operadoras parceiras que a gente já tem hoje no mercado, desenhando os gaps. Então, a gente começa a preparar toda essa situação atual. A partir disso, a gente entra no processo de realização. Esse processo de realização é quando a gente começa a fazer a construção das bases, a configuração do próprio SAP, fazer as customizações necessárias, montar uma estratégia de capacitação, e aí depois a gente entra no cenário de teste. É a partir daqui que a gente começa a construir o projeto de vocês, né? Utilizando a metodologia AIP, que é a metodologia difundida ao propósito que a gente está levando a vocês, que é a digitalização da sua locadora. Montando tudo isso, a gente parte para o cenário de capacitação e testes. Esse cenário de capacitação e teste é quando a gente começa a fazer as gravações de todas as operações que vocês vão desempenhar na tratativa da digitalização. É onde a gente leva você a uma imersão e entendendo um pouquinho mais de como é esse processo. A partir disso, você vai compreender como que a sua empresa vai estar pronta digitalmente. Ou seja, você vai ter vídeos gravados, né, propriamente dito, dentro da sua estrutura, para que você, quando for trocar ou de colaborador ou incluir novos colaboradores no seu processo, você vai ter esse material composto para você difundir. E a partir disso, a gente entra com o processo do quê? Um processo de Go Live. É quando a gente dá início ao processo e já está se preparando para melhorias futuras, né? A gente monta-se um plano de ação. E o que é interessante falar? A gente tem alguns diferenciais, né, referente ao propósito da digitalização de processos, que a gente trabalha com profissionais sêniores dentro das nossas estruturas, com mais de 15 anos aí, praticamente, dentro desse mercado de digitalização de locadora, tá? Então, seguindo ali mais o contexto adiante, né, junto com o Rafa, né, a gente tem a metodologia onde a gente entende quais são os esforços que a gente aplica dentro de cada fase. Então, a gente olhando aqui essa curva de avanço, a gente começa a entender qual que é o esforço que o próprio empresário ou o cliente está aí do outro lado, que vai conseguir compreender essa digitalização. É onde a gente entra com um processo de kickoff, fazendo essa avaliação. A partir disso, a gente tem o processo de transição, que seria o levantamento, entraria nessa fase de transição de parametrizações e a gente finalizando o processo de execução com as validações. É onde a gente vai certificar que o projeto teve uma qualidade naquela implantação, naquela digitalização da sua locadora. Isso é muito importante falar. A partir disso, a gente começa a fazer as entregas do projeto como um todo, garantindo a assertividade de tudo que nós propomos dentro de um escopo previamente definido, e a gente parte para um Go Live. É exatamente isso que a gente coloca dentro de um processo de implantação, da digitalização, levando sempre a vocês as boas práticas de mercado, que é o que nós buscamos hoje e compartilhamos. Diante disso, eu estou deixando aqui também nesse webinar o nosso contato, né? O nosso contato aí, Rafa, para a gente seguir, é onde a gente tem dois profissionais que vai estar atento, né? Ou seja, esperando e aguardando vocês entrarem em contato para que nós possamos ingressar em um processo digital da sua locadora. Aonde eu coloco aqui como sendo o gestor da área de vendas e comercial,
né? E aqui eu tenho o gerente de contas também, que é o Henrique, que vai estar também tocando alguns projetos junto com vocês. Tá legal? Então, eu fico aberto aí a alguma pergunta, alguma colocação que vocês tenham a fazer. A gente está seguindo rapidamente para que vocês não fiquem muito cansados, né, com o webinar, mas esse é o nosso propósito. Tá legal? Perfeito. Muito obrigado. Eu vou até encerrar a nossa gravação aqui agora. Quem quiser compartilhar esse vídeo depois, ele vai estar nos nossos canais aí, tudo mais, disponível para quem quiser poder fazer o acompanhamento depois. Tem até uma dúvida aqui. Boa noite. Oi, tudo bem, Lívia? É só pedir para o pessoal estar respondendo o nosso questionário sobre como foi o webinar, o que eles acharam, para a gente ter uma noção e melhorar nos próximos, tá bom? Vou estar enviando aqui no chat e no YouTube também, então, para o pessoal estar respondendo, por favor. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Perfeito. Estou vendo aqui no YouTube, né, o pessoal interagindo, ó, falando sobre a digitalização. Os bancos digitais estão buscando otimizar os recursos de forma a ofertar ao cliente diferenciais para eles. Ah, sim, Lívia. O que vocês acham de Deixa eu ver se eu estou com o microfone habilitado. Tô sim. O que vocês acham de os ERPs passarem a ter bancos digitais dentro deles, assim, para organizar? Cara, eu acho que o Nélio tem até muito para falar da solução que a gente entrega aqui com o HANA, né, Nélio? O HANA, eu acho que é o banco mais digital que a gente tem aí hoje, que ele trabalha em memory, né? Então, as informações nele estão muito mais rápidas, né, disponíveis para tratar como BI, para ter tomada de decisão em tempo real. Você consegue ter dashboards que eles já vão interagindo conforme o que está acontecendo em tempo real, né? Eu tenho meu contas a pagar lá, paguei a conta, zerou contas a pagar, diminuiu contas a pagar. Então, o HANA hoje é o que tem mais próximo, o que tem melhor de ponta no mundo em banco digital, né, Nélio? Exatamente, Rafa, como você tem bem colocado, né? Hoje a gente usa totalmente a computação em memória, né? Com essa plataforma, aonde dá para a gente maior propriedade, né? E também versatilidade no termo de acesso, né? Então, hoje, como as plataformas hoje em cloud, facilita muito, né? O nosso acesso, né? A essas informações e a qualquer momento, né? De onde você estiver, você consegue, né? Seguir dessa forma, tá? Então, é bem tranquilo para que a gente siga nessa plataforma. Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida ou algum questionamento, né, a gente vai deixando aqui o nosso contato, né, para eventualidade de contactar a gente se coloca à disposição, tá? E a gente vai se encerrando por aqui, né, dando um encerramento. Quero agradecer a participação de todos, né, para ficar com a gente até esse momento, tá? E vamos fazer os próximos negócios aí para os próximos meses, os próximos dias, né, Rafa? Para a gente começar Perfeito. a ingressar, né, e construir novos negócios. Tá legal? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.